Boa noite! Estamos hoje aqui para mais um episódio do nosso ModaCast. Eu sou a Bibi. Eu sou a Stacy. Eu sou o Gustavo. E eu sou o Ian. Um detalhe importante, a nossa querida Camila não pôde estar presente hoje, mas ela está presente na nossa querida edição, juntamente com o Ian também. Isso. Hoje estamos com a nossa convidada Viviane. Ela que possui cerca de 185 mil seguidores no Instagram. E tem também um canal no YouTube com mais de 140 mil inscritos. Fora outras redes sociais e páginas que ela produz conteúdos de costura e moda. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do nosso podcast. Obrigada, boa noite pessoal, boa noite para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Deixa eu só fazer uma correção que eu mesma te passei um dado errado, tá? São 430 mil inscritos no YouTube. Rapaz! Eu acho que já até passou disso aí já. Mas é isso aí, são alguns inscritos interessados em aprender a costurar. E assim, por trás dessa fama toda, quem é a Viviane? Antes da costura, quem é a Viviane? Nossa, que legal. Gostei dessa pergunta. Viviane é uma mulher casada de 40 anos. Então aqui eu tô assim... até brinquei com o pessoal aqui, gente, que legal, estou sendo entrevistada porque eu sou acostumada a entrevistar as pessoas, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sou carioca, percebem-se pelo sotaque, boa noite. Então, vocês já podem perceber, sou carioca, mas há pouco tempo estou morando aqui em Toledo, no Paraná, vim pra cá em setembro do ano passado e tô amando aqui a cidade. Então, sim, essa é a minha vida, né? Trabalho em casa, sou empreendedora, tenho um canal no YouTube, sou apresentadora da Rádio da Costureira, da Maximus Tecidos. Toda semana a gente tem episódios de moda, costura e tudo mais. Sou professora também do curso de ajustes e consertos de roupas junto com a Maximus Tecidos em parceria. Então, essa sou eu. É simples, essa sou eu. Sim, que isso. Depois eu vou lembrando de mais alguma coisa. Pode falar. E assim, Viviane, como que você descobriu a costura na sua vida? Bom, desde criança. Eu aprendi mesmo a costurar com minha mãe. Sempre, desde pequenininha, eu me lembro ali eu com 8 anos, vendo minha mãe costurar. E eu era apaixonada, assim, vendo minha mãe cortando tecido, costurando, eu já ficava ali. Só que na adolescência mesmo, que eu comecei a aprender, de fato, ali para pegar na máquina, perder o medo e costurar. Sendo que depois, assim, que eu fui me especializando mais para perder o medo, que eu morria de medo de costurar e também tinha vergonha de falar que eu gostava de costura. Vê se pode isso, gente. E você sempre trabalhou com costura ou você trabalhava com alguma coisa antes? Sempre com costura? Não, sempre com costura não. Eu sempre, assim, infelizmente, como eu falei, eu tenho 40 anos. E até eu me encontrar na costura demorou um pouco, porque eu procurava sempre trabalhos que não tinha nada a ver comigo. Eu trabalhei, um exemplo, em loja de biquíni como vendedora, empacotadora de biscoito ou em um aeroporto lá no Rio de Janeiro, alugando carros e sempre em coisas bem aleatórias. E eu não buscava uma profissionalização de fato. Eu amava moda, mas eu não buscava conhecimento. Então foi ali em torno de 2010 que eu falo que a costura ela me encontrou. Por quê? Eu perdi meu trabalho justamente nesse aeroporto, a empresa que eu trabalhava fechou, e uma amiga veio me apresentar uma proposta de trabalho em uma loja que ela trabalhava de conserto de roupas. E falou, olha, vamos lá, trabalhar lá comigo e tudo mais. Eu falei, não, eu não tenho experiência, como eu falei, eu não tinha feito nenhum curso de especialização, fazia somente o básico. E aí eu falo que o conserto de roupas me encontrou. Acabei aceitando esse desafio, fui para a loja, fiz uma entrevista, fiz um teste e acabei passando mesmo sem ter experiência. Então, em 2010, eu comecei a trabalhar nessa loja. E você disse que você tinha vergonha de falar que você gostava de costurar. Como que foi essa virada de chavinha? Tipo, estou costurando agora, estou começando. É bem engraçado, porque assim, eu não... infelizmente, hoje em dia não. Eu vejo muita mudança, mas as costureiras acabam não sendo muito valorizadas por conta da profissional mesmo e do profissional, que a gente acaba, às vezes, não valorizando de fato a profissão. Hoje em dia eu entendo perfeitamente que o que eu faço é fundamental, é essencial e por isso que eu quero que muito mais pessoas empreendam nessa área. E eu tinha vergonha porque eu via minhas amigas trabalhando em, vamos botar assim, trabalhos que eram muito bem sucedidos. Elas ganhavam muito bem e a costureira não ganhava muito bem por falta de não saber se valorizar. Minha mãe mesmo, ela sempre costurou, mas ela não sabia cobrar. Então, quando chegava assim, a gente já passou muita dificuldade financeira na vida. Nunca passamos fome, mas dificuldade financeira sim. Minha família, pai, mãe, são 4 irmãos. Imagina a situação, eu morava em uma comunidade do Rio de Janeiro, comunidade bem perigosa, não sei se vocês já ouviram falar, algumas notícias do Rio,
Então, tudo que vocês veem no noticiário é verdade. E aí, juntando violência, dificuldade financeira, e minha mãe, ao invés dela se valorizar para sair daquela situação também em que ela se encontrava, ela não sabia cobrar. Então, eu via meu pai saindo para trabalhar, só ele que sustentava a casa, minha mãe não cobrava direito, então por que eu vou querer ser uma costureira, se isso não dá dinheiro? Às vezes uma peça super difícil que ela fazia, ela cobrava talvez por dó da pessoa que ela Sim, conhecia, sim, nem exatamente. cobrava nada, Não. ou muito Bem pouco, assim. pouquinho. Ai, é minha amiga. E deu Foi trabalho. rapidinho, E foi deu facinho de fazer. E aí eu cresci com isso, então eu não quero ser costureira, porque com isso eu não vou ter sucesso na vida. Tinha um trauma, né? Meio que o medo de seguir Exatamente. o mesmo caminho. Uhum. Falei, não, eu quero coisas grandes para minha vida. Eu quero sair dessa situação que eu estou, de dificuldade. E aí, em 2010, foi quando eu comecei a trabalhar numa loja de concertos. E eu falei, gente, como assim? As pessoas procuram mesmo profissionais para consertar suas roupas e elas pagam. Eu me lembro que, um exemplo assim, uma saia que eu fui fazer uma bainha e a dona lá da loja deu o preço, olha, R$40 o preço dessa bainha. Eu quase caí para trás. Falei, como assim? As pessoas pagam R$40 para fazer uma bainha de uma saia? Não, gente, que mundo é esse que eu não enxergava? E aí, sim, ali virou uma chave. Falei, peraí, eu acho que... Meu trabalho pode ser valorizado. Exatamente. E lá, assim, eu ganhava como... Eu trabalhava de carteira assinada, né? Não tinha minha loja ainda. E aí, fiquei lá 2 anos. Só que eu morava muito longe, gente. Assim, Rio de Janeiro tem muito trânsito. Então, um trajeto que você faria de 40 minutos, eu fazia em 2 horas para ir. 2 a 3 horas para ir. Chegar no trabalho, é como se fosse uma viagem, né? E 2 horas para voltar. Pra mim, pro Ian, é vir de Palotina pra Toledo. Exatamente. É de uma cidade para outra. Lá não. Era de um bairro para o outro. Nossa. Então, era muito estressante. Então, tanto que chegou uma hora que eu me casei em 2012. 2012, deixa eu lembrar direitinho. Que eu com data, gente. Meu Deus do céu. Então, em 2012, nós conversamos, meu esposo e eu, foi quando eu me casei. E ele falou, olha, realmente não dá mais para você continuar lá, tá sendo muito cansativo. E aí eu pedi as contas para trabalhar em casa. E aí a gente, com o dinheiro da rescisão e tudo mais, eu falei, vamos comprar umas máquinas usadas e vamos tentar. Então, sua primeira loja de costura foi na sua casa? Foi, na minha casa. E daí você foi trabalhar sozinha? Sozinha. Daí as pessoas te procuravam? Como que você fez essa parte? No caso assim, eu comecei a divulgar para os amigos mais próximos, e aí familiares, né? Eu não recebia ninguém em casa, eu atendia a pessoa a domicílio, porque minha casa era muito pequena, não tinha espaço. Falei, a única opção que eu tenho é ir até o cliente, vou lá, pego os concertos para fazer e trago para minha casa. Mas eu vi no seu Instagram que tem uma foto do Google Maps com uma placa na frente. Você viu aquela foto? Meu Deus! Com o Google Maps, assim, com uma plaquinha, conserto, roupas, alguma coisa. Não deu pra enxergar direito. Ai, meu Deus. Mas era na sua casa isso? Não, então, como a clientela cresceu demais, assim, os clientes começaram a me procurar. E chegou uma hora que ficou muito cansativo para eu ir até a pessoa. E não era mais tão... a produção acabava atrapalhando. O que eu faço? Mais uma vez, meu esposo, ele também trabalhava fora nessa época. Ele falou, olha, não dá mais, tal, também, para você continuar em casa. Vamos dar um passo a mais e vamos alugar uma loja. Eu falei, não, como assim? A gente já pagava o aluguel da nossa casa, nosso o salário dele era bem baixo também. Falei, mas vamos arriscar aí. Alugamos uma loja dessa placa que você viu, uma comunidade também lá do Rio de Janeiro. E aí, a gente, com a cara e a coragem, pegamos um empréstimo com uma tia para pagar o depósito da loja. Falei, vamos tentar. E a loja era somente sobre conserto de roupas. E deu muito certo, assim, tanto que a gente deu muito certo, mas nós fechamos um dia, depois eu explico aqui detalhadamente, né? Por que isso deu certo, por que fechou. Mas ficamos 2 anos nessa loja. Mas, aí já antecipando aqui, né? Deu muito certo, vinham clientes de vários lugares, eles valorizavam muito, assim, mas como eu já falei, questão de violência, aconteciam muitas situações de assalto, de tudo que vocês possam imaginar perto da minha loja. Então, eu comecei a ficar com muito medo. Eu não conseguia ficar mais na loja sozinha, teve assalto na frente da minha loja, então qualquer moto na frente da minha loja. Já teve algum caso? Dentro não, mas eles não entraram, foi coisa de Deus mesmo. Mas assaltaram minha cliente na frente da minha loja, fora outras situações que eu ficava sabendo, então... daí criou um certo receio, né, por aquele local e tudo mais. Só que era algo que eu amava, mas eu não conseguia mais me dedicar. E meu esposo, nessa época, perdeu o trabalho, vários perrengues, gente.
Perdeu, pode falar. Nesse dado momento, inclusive, como toda vida empreendedora no Brasil, é difícil, é complicado, tem os seus trancos e barrancos. Foi nesse momento que você iniciou o seu canal no YouTube ou não? Ah, boa pergunta. Então, nesse momento a gente viu que, não dá mais para continuar com a loja e a gente já tinha planos de sair desse bairro para ir morar num bairro mais tranquilo que não ficasse ouvindo e vendo certas situações, né? Sim. E aí a gente fechou, guardei as coisas, máquinas, algumas eu vendi, muita coisa eu vendi. E a gente foi para esse bairro. E lá eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu não sabia se eu reabria a loja, porque lá você... como eu posso explicar? Você tem que pagar uma taxinha para ai meu Deus, como que eu posso falar? O poder paralelo. Entendi. Entendeu? Então, eu ficava com medo disso também, apesar de ser um bairro seguro, mas eu tinha que pagar essa taxa por mês. Falei, agora o que eu faço? Não vou reabrir a loja, não quero atender cliente em casa. Mais uma vez, veio meu esposo, o Wellington Muniz, o nome dele, eu não falei o nome dele. meu sócio e meu esposo. Mais uma vez, ele falou, olha, o que você acha de ensinar costura pela internet? Eu comecei a rir. Eu falei, com esse meu jeito de falar, as pessoas não vão gostar. Óbvio que não vai dar certo. Ele falou, não, vamos tentar. E o primeiro vídeo foi uma necessaire que eu expliquei a fazer, uma necessaire bem básica, assim. E eu enrolava demais para falar, eu tinha muita vergonha de gravar vídeo, mas ele foi lá e insistiu. A gente tinha um celular bem ruim, bem travado mesmo, pensa num vídeo de má qualidade. Foi assim que a gente começou. E não tinha iluminação, não tinha nada. Isso foi em 2018 que eu criei o canal. E aí a gente começou. Ele trabalhava, já começou a se dedicar para a área do marketing digital, que é o que ele ama fazer, ensinar as pessoas a empreender pela internet, e começou a me ajudar. E foi aí que começou. Então, as pessoas começaram, umas, claro, né, que criticavam bastante a forma que eu falava, que eu era muito acelerada, explicava muito assim, muito rápido, e outras pessoas começaram a elogiar. Falei, então, deixa eu pegar aqui esses comentários bons, eu acho que eu vou insistir. Eu acho que vai dar certo. Seu marido sempre te apoiou? Sempre, sempre. Desde o início. E ele trabalha hoje totalmente pra ti? Ele trabalha, ele tem um projeto dele, que ele também grava vídeos e tudo mais na internet, mas boa parte é comigo. Virou seu sócio? Virou meu sócio. Ele que cria, assim, ele cria roteiros. Eu brinco até que eu falo, a única coisa que eu faço no projeto Minha Moda Digital é costurar. Eu sento na máquina e costuro. Fora isso, assim, quem vai conversar com as empresas para fazer parceria é com ele. Quem vai gravar o vídeo, editar, cuidar de toda aquela parte que vocês que fazem edição de vídeo sabem como é que é, né? É complicado, é cansativo, mas ele ama. E ele até brinca, assim, ele até editou alguns vídeos que a gente gravou pro Reels. Eu falei, pronto, minha parte foi essa daqui, já costurei, já ensinei, acabou. E ele fica lá se divertindo. E ele leva horas, ele leva dias para editar um vídeo de 1 minuto. Eu falo, meu Deus, sabe que demora essa? A gente mexe com isso, quando a gente chega pra alguém e fala, vamos gravar um videozinho, pessoa, o que eu faço? Seja você que o resto a gente faz. Nossa, amei! Seja você que o resto A gente cria em 1 minuto um mundo paralelo paralelo ali. Exatamente. E é exatamente isso, assim, ele sempre me apoiou, sempre trabalhou junto e tá dando certo, né? Bom, O lado bom disso também, que além dele te incentivar na costura com o seu trabalho, você indiretamente e diretamente incentivou ele também a pesquisar mais, a estudar mais, Nossa, a saber mais sobre exatamente. marketing. Então, tipo, querendo ou não, ele precisava estudar como você, mas não no mesmo ramo que você, para ajudar você a impulsionar você. Falou tudo. Então, Exatamente. tipo, nessa parceria mútua é muito interessante e é bonito de ver, inclusive, porque vocês saíram do Rio de Janeiro, de um estado que, querendo ou não, é um estado muito visado mundo afora. Então, pra vir parar no interior do Paraná. Do interior do interior. Pela porta, porteira, portão. Então, tipo, é algo que chega a ser, claro, surreal a gente daqui olhando, né? Mas pra vocês é natural. Porque eu tenho amigos meus cariocas, no caso, né? Que eles vieram pra cá e trabalham com marketing. Nossa, que legal. São diretores de empresas de marketing aqui em Toledo. Então, tipo, eu conversando com eles antigamente, cara, eles contavam cada história que eu falei, cara, como assim, cara? é fora da Você nossa não realidade. Tipo, ele falando, cara, pra mim chegar no meu trabalho era 3 horas. Eu falei assim, cara, pra mim 3 horas, eu tô quase chegando em Maringá. Não existe. Não tem Não como, faz cara, sentido. eu tô cruzando o estado. É algo fora da realidade. A gente pensar que pra chegar no trabalho, a gente ia ter que pegar metrô, ia ter que pegar Não. 3 ônibus. Baldeação. De 3. Eu não falei, eu pegava acho que 2 ônibus pra ir, né? Aí descia ali na metade do caminho, pegava mais um. Hoje em dia ela tem um sistema de BRT, que se chama. Gente, BRT eu não conseguia mais andar, porque é lotado, assim. A prefeitura está trabalhando bem, tanto que eu viajei pro Rio de Janeiro, fui lá no ano passado, mês passado.
Assim, até parabenizei a prefeitura, fiz stories e tudo. Gente, que legal e tal. Porque quando é pra reclamar, a gente reclama. Porque lá tem muita coisa errada. Mas, né, não vamos falar sobre isso. Mas, assim, eles estão trabalhando. Tem ônibus? Tem. Só que não dá vazão. É muita gente. Sim, Muito. imagina. A população é muito grande. Então, acaba não conseguindo dar conta, né, do transporte público. E trazendo esse assunto de Rio de Janeiro e Toledo, eu e a Bibi sabe um pouquinho, mas conta pra gente como foi a iniciativa de vir pra Toledo. Por que Toledo? Porque logo Toledo, né? Por que Toledo? Então, a gente sempre teve um sonho de sair do Rio. A gente sempre falou, quero visitar outros lugares, e a gente pesquisa muitos vídeos na internet. Então, o alvo era Curitiba. Vamos para Curitiba, porque lá é o mundo e tudo mais. Estados do Sul acabam sendo, assim, as pessoas elogiam muito por questão de segurança. E qualidade de vida, e lugares bonitos, porque não é somente um lugar bonito, é um lugar seguro. E aí a gente pesquisava muito, já tem uns 3 anos que a gente fala isso, vamos para Curitiba? Vamos. E aí acabou que no ano passado, a gente veio visitar Toledo, porque eu gravei um curso pela Maximus Tecidos, que é aqui em Toledo, e quando a gente conheceu a cidade, eu falei, meu Deus, isso é o paraíso. É lindo demais, a gente veio para cá, foi em abril do ano passado, e aí a gente olhou um para a cara do outro, é aqui que a gente vai morar. Falei, não, mas é muito longe do Rio, assim, foi uma decisão muito séria, porque a nossa família toda tá lá, os amigos, tanto a minha quanto a dele, tá tudo lá. Acho que de cidade grande, se mudando pra capital do Paraná, seria mais Sim. semelhante. Assim, mais semelhante, isso aí, por questões do costume mesmo, eu até brinco, né, eu gosto de ver pessoas, de ver muitas pessoas, não, que assusta um pouquinho. Mas, assim, por questões de opções e tudo mais. E aí a gente se apaixonou pela cidade. Aí voltamos pro Rio com muita saudade de Toledo. Falei, gente, eu nunca senti tanta saudade de um lugar que é como se a gente fosse daqui. E eu até brinco que meu esposo é como se ele tivesse nascido aqui, que ele faz muito perfil daqui. Super tranquilo, fechado, na dele. Eu sou mais comunicativa e espalhafatosa, né? Então, assim, ele tá amando demais. Ele falou, nossa, parece... Por que eu não nasci aqui? A vontade é trazer a família pra cá. Ele é carioca também. Ele é carioca também. Mas ele não é um carioca, ele não se diz que ele nasceu no Rio, mas o perfil não é de carioca, sabe? Ele não é o carioca raiz. Não é carioca raiz. Sei. Já conheceu um pouquinho, mais ou menos. Mas tinha uma dúvida também, como você chegou a conhecer a Maximus? Inclusive, abraço pro Júnior e pra Camila, que possivelmente vão escutar esse podcast, né? Como você chegou a conhecer eles, o trabalho deles aqui de Toledo? Eu sei que eles têm um canal no YouTube também, se não tô enganado. Que é bem visado, inclusive, sim. tá? É um canal respeitado. E, claro, tem os cursos dele na Hotmart, dentre outras plataformas. Mas como você chegou nessa conexão para falar com eles diretamente para vir para Toledo? Então, foi assim, a gente já tem essa parceria com eles há muito tempo. Desde 2020, que foi na época ali da pandemia. A gente já tinha o nosso canal, que a gente criou em 2018. Só que chegou uma hora que a gente falou, a gente precisa, a gente chama de rentabilizar. Como que a gente vai ganhar dinheiro? Porque... ficar aqui só gravando o vídeo não vai pagar boleto, a verdade é essa. A gente precisa... Se chegar, demora um pouco, né? Então... Demorou mais de um ano, eu acho. E aí a gente falou, como é que a gente vai fazer? E surgiram vários cursos de costura que eram de péssima qualidade. Você via que a pessoa não se empenhava na qualidade, na imagem, no som. Eram ruins. Fora coisas erradas também, que eles pegavam conteúdos gratuitos. Assim, óbvio que eu não vou falar aqui nomes de empresas, mas pegavam conteúdos gratuitos de outras pessoas, colocavam dentro de uma plataforma e vendiam, como se fosse um curso deles. E a gente só via isso. Aí chegou um momento que meu esposo lá, mais uma vez, o Wellington Muniz pesquisando cursos de costura, encontrou Maximus Tecidos. E aí ele foi e mandou mensagem pro Júnior, tentou uma conversa ali com o Júnior e com a Camila, que somos gratos demais por toda essa parceria de anos também. Mandou mensagem, não custa nada tentar uma parceria. E eu lembro que eu conversava muito com a Ana Paula Musselin, que vocês provavelmente devem conhecer também da Maximus Tecidos. E ela, nossa, sempre nos atendeu, assim, nos recepcionou muito bem. E na época nós tínhamos, assim, 30 mil inscritos, 50 mil inscritos no YouTube. Não éramos tão conhecidos na área da costura. E eles nos valorizaram de uma forma que eu falei, nossa, me senti até gente importante agora. E fechamos essa parceria, começamos a divulgar os cursos deles. Cursos da área, todos da área da costura e todos de muita qualidade. E as pessoas começaram a agradecer. Nossa, muito obrigada por esse curso. O curso, assim como eu falei, tem de várias áreas. Mas as pessoas agradeciam e comentavam sobre a qualidade da empresa. Suporte, a imagem, o som, tudo isso
a edição, a forma que era entregue os cursos. Então, a gente falou, Já era algo mais profissional. muito profissional. Então, a gente fechou com eles mesmo e não divulgamos mais nada de outras pessoas. Os cursos somente deles. Daí acho que volta um pouquinho daquela nostalgia do seu passado. Tipo, costureira não era valorizada e agora eu tô dando curso pra uma empresa, assim, gigantesca. Exatamente. É. Aí, Então- totalmente profissional, com qualidade. Sim. Nossa, aí muda totalmente. Muda uma chavinha. Até a forma de eu me apresentar muda, porque agora eu sei que, peraí, o negócio ficou sério, né? É isso. Então, eu comecei a me profissionalizar mais, aí fui buscar cursos e tudo mais, né? Pra melhorar também. E dentro da costura, você tem uma área específica, tipo, só mexo com isso ou costura em geral? No começo, eu costurava tudo. Hoje em dia, não, é só conserto de roupas. Conserto. Eu, assim, como é uma área que eu domino muito, sou apaixonada, então é o que eu sei fazer. Tanto que a Maximus Tecidos, eles já tinham cursos de várias áreas. Um exemplo, corte, costura, modelagem, que é fazer uma roupa do zero, costura pet, e conserto de roupas não tinha. Eu até brinco que quando a gente passou essa proposta para a Maximus, eles olharam e falaram, não sei, vamos pensar. E vamos ver se vai dar certo. E chegou uma hora que eles olharam, eles abriram os olhos também para essa área de ajustes e consertos e falaram, vamos gravar o curso com a gente. Isso a gente falou que veio para cá em abril, né, do ano passado, mas a conversa mesmo foram 9 meses antes. Então, até brinco, eu falo que foi uma gestação, porque a gente foi preparando tudo, eles nos orientaram. E foi quando a gente saiu do Rio para cá, para Toledo, para fazer essa gravação. Foi uma mudança pra ti e pra eles também. Demais. Que com certeza você abriu inúmeras portas pro canal deles, Também. pra empresa deles. Tanto que hoje a gente tem essa parceria de... Eu sou a apresentadora da Rádio da Costureira já tem 1 ano. E, assim, também sou muito grata pela confiança deles, porque foi ali um trabalho em conjunto. E tanto que hoje, justamente hoje é dia 17. Enquanto a gente está gravando, hoje teve mais um lançamento do meu curso de ajustes e consertos. Fizemos um mini curso assim, nossa, foi maravilhoso. Muitas pessoas agradecendo, falando que, nossa, eu não olhava com esses olhos para a área do ajustes e consertos e você me fez enxergar, né, de outra maneira. Então, assim, hoje em dia eu foco somente nisso. É aquela coisa, né? Tipo, as costureiras consertam e não cobram nada porque foi só um conserto. Sim, porque foi só uma passada de linha. Mas é um conserto de uma peça que você vai sair pra usar, porque todo mundo usa roupa, ninguém sai pelado. Então, assim, a gente precisa ter roupas e precisa ter roupas boas. Então, assim, quem preza por uma boa qualidade, uma boa peça, uma boa costura, sabe a importância de um conserto. Sim. Não é apenas um conserto. Não é... É igual a gente consertar um carro. Você tem que consertar bem o seu carro pra você andar, senão... E é aquilo. Ter conhecimento, tem que ter isso que eu ia falar, conhecimento. o conhecimento. Você Você vai dar o carro na mão de qualquer pessoa? Sim. Você vai tentar fazer se você não conhece? Não. Então tem que ser a pessoa especializada nisso, né? No problema, né? Pra resolver. É o famoso, você tem dor de dente, você vai no pediatra ou você vai no dentista? Aham. Então, É, né? mas qual dentista, né? Exatamente. E o preço? Será que diferencia o serviço, né? Inclusive, tratando-se de roupa, a Viviane, como que ela compra roupa? Como que ela tira um tempo precioso para ela, fala, não, hoje é meu dia, hoje eu vou escolher roupa. Ou ela vai com pressa, ou ela compra online, ela compra pessoalmente. Como Nossa. que é esse convívio com a roupa da Viviane no particular? Não do lado empresarial ou do lado costureira. Amei a pergunta. Então, a Viviane de hoje, eu vou te falar a Viviane de anos atrás. Tá. Consumista. A Viviane que passava na loja, nossa, que linda, a blusinha tá 50... Não, tá R$10, vou comprar. Tá, mas a cor, é a cor que você gosta? O tamanho? Não importa, eu vou levar, porque tá R$10. É só um exemplo, tá, gente? Não, vamos tranquilo, dizer- a gente entende um pouco desse exemplo. Tem. A Viviane de hoje, ela tem uma listinha no celular dela de coisas que ela precisa. Ela, quando arruma o guarda-roupa dela, olha, eu falo na segunda pessoa, né? Mas é isso, Tranquilo. você perguntou. Quando ela arruma o guarda-roupa dela, ela olha e fala, peraí, tem a camisa aqui branca, azul e preta, tá precisando de uma na cor vermelha. Ela vai lá e anota. Então, falando agora, né, que eu tô aqui brincando, mas é sério. Quando eu vou na loja comprar roupa, eu avalio muito bem o tecido, se aquele acabamento tá legal, se aquele tecido ele vai durar. Então, antigamente eu procurava pelo preço, hoje eu procuro pela qualidade. Quando você procura por qualidade, é óbvio que você vai pagar um preço a mais. Então, eu não compro mais tanta roupa quanto eu comprava antes, porque eu quero uma roupa que dure. Então, como é uma roupa que não vai custar muito barato, às vezes, eu vou esperar um pouco mais. Quando eu tiver, beleza, esse mês eu posso comprar, eu vou lá, escolho com calma.
tenho a minha listinha, vejo o que exatamente estou precisando para comprar. Então, eu penso muito antes de fazer qualquer compra, seja de roupa, de sapato, de qualquer coisa. Ou seja, desculpa cortar, inclusive, mas na compra das suas roupas, até mesmo na compra das roupas do seu marido, ou pode com você, você chega a ser detalhista ao ponto de olhar a costura em si. Olho. Entendi. Olho se o acabamento do zíper, se o zíper tá fechando, tá certinho. Até uma curiosidade, inclusive, você já chegou... Eu acredito que sim, né? Obviamente, você morava no Rio, então é mais fácil comprar. Mas já chegou a comprar roupa na Hering, na C&A? Eu gosto bastante. Gosta bastante? Inclusive, como você chegou recentemente em Toledo, o trabalho em si que nós estamos gerando é para a FIASul, né? Uma empresa nascida em 1994, que teve seu apoio, se eu não me engano, em 1985, com relação ao Estado, por conta dos fios. Então, ou seja, a empresa nasceu em 1994 e teve todo um apoio do Estado em si. Mas, de quem a CIA e a Hering pega os fios, é diretamente da FIASul. Nossa! Como assim, gente? Exatamente. Então, é um detalhe que para nós, eu tenho várias camisas da Hering. Vou chegar em casa e vou olhar. Então, é um detalhe que para nós, tipo, por exemplo, para mim mesmo, não vou mentir, eu moro aqui desde que sou nascido, criado aqui, eu não sabia. Fui descobrir isso agora na faculdade. Então, para eles, inclusive, foi um susto também. Para grande maior parte que não sabia, é um grande susto. Até mesmo para você, que veio do Rio e não sabia disso. Não, então, tipo, e olha que assim, tá usando... a C&A e a Hering são marcas muito conhecidas. Exatamente. E a gente ama, tanto eu quanto meu esposo. A gente tem várias roupas da C&A, então... O lado engraçado disso é que o que a gente está tentando fazer com um projeto como um todo é trazer isso, trazer as pessoas, o consumidor final, no caso você como costureira e a gente como consumidor final, só utilizar o produto no caso, trazer esse lado mais próximo da empresa. Tanto que, tipo, literalmente, quando a gente entrou na fábrica, que a gente fez a visita técnica, né? Ai, que legal. A gente entrou na fábrica e o cara contou pra gente, todo mundo ficou de boca aberta. A gente não sabia o que fazer. E, tipo, começou a pesquisar, passar a mão na roupa, e literalmente, roupa da Hering, roupa da C&A. E todo mundo ficou embasbacado, sabe? Assim como você porque, tá agora. Assim, eu tô bem surpresa, eu não imaginava. Porque eu não conhecia a empresa. Eles pegam uma florzinha de algodão e transformam numa roupa. Meu transformam num fio. Deus, que lindo. Então, assim, marcas conhecidas pegarem fios daqui, de Toledo, foi um choque, assim, pra gente como aluno. É uma coisa agora eu quero conhecer a fundo, gente. É uma coisa que a gente... Alô, FIASul, vamos fazer uma visita Ninguém técnica. fazia ideia, ninguém fazia agendem. ideia de que a FIASul daqui levaria a roupa pra tão longe. Então, você que é de lá, tava comprando um tecido que era daqui e nem fazia ideia. Exatamente. Acho que teve uma conexão. Em Rio de Janeiro, Toledo, já tava Mas esquematizado. Aqui, eu procurando, deixa eu ver se tem alguma coisa da Hering aqui. Não. Gente, inclusive, vocês não estão vendo, mas ela trouxe algumas peças pra gente ver. Mas vamos gravar stories. E acho que é isso que a gente quer trazer essa comunicação da FIASul. A FIASul não é apenas uma empresa de fios. Ela é uma empresa também da moda brasileira, da moda até internacional. E trazer isso faz com que ela seja mais reconhecida e também mais valorizada, porque não é apenas uma camiseta, não é apenas uma calça, é uma roupa que você tá usando para ir trabalhar, que você tá usando para sair, enfim. E acho que o nosso intuito é esse, trazer... É trazer o conhecimento de fato de onde começou, onde que tudo começou, cadê o início de tudo. Porque a gente pega a matéria-prima aqui final, a roupa final, Exato. Você vê na loja, você não vê quem foi que confeccionou, como que foi feito esse tecido aqui, a linha e tudo mais. Gente, é demais. O estudo por trás da pessoa que tá fazendo aquilo, que é literalmente, vamos supor, engenheiro mecânico, eu cobrei R$1.900 para apertar um parafuso, mas ninguém conta a hora que eu estudei para isso, a chave que eu tive que saber para apertar esse parafuso especificamente só para chegar e apertar. Então, tipo, é algo que... tenho minha tia também, que é costureira, no caso minha madrinha, né, só que de anos já. Então, tipo, é algo que eu tenho um pouco na família também, aprendi um pouco com a minha mãe. Tem uma ação social aqui, que no caso é um contrator das crianças da cidade. A gente aprende também, tem cursos um pouco sobre, né? Aprendi um pouco também, mas não me fascinou tanto os olhos como a você. Mas um detalhe, por um exemplo, na hora de você construir uma peça de roupa, na seleção dos fios, você senta com uma pessoa que encomendou a peça de roupa com você, você faz um estudo, um debriefing, no caso que a gente chama na área da publicidade, né? Com relação a isso, ou você olha para a pessoa por conta da sua carreira não todo, você já, tipo, tem algo pré-montado, dependendo do jeito que a pessoa se senta, se veste, como se comporta, como fala, ou, tipo, você vai anotando tudo? No caso, assim, você quer dizer o tecido, né? O tecido Isso, em si, então, né? Não então, somente um fio, porque
geralmente, vamos botar assim, quando fala de fio, já penso logo numa linha. É engraçado. Sim. E a linguagem, às vezes, pode... Aqui tá um pouco... Assim. Eu posso entender errado. Não, sim. Né? Deixa eu simplificar também para ficar melhor a pergunta. Na hora de que uma pessoa chega para falar contigo, vamos supor antigamente ou hoje em dia, não sei se você monta peças de roupas para as pessoas diretamente. Hoje em dia não, mas já fiz. Mas antigamente, Tá. então. Quando a pessoa chegava para ti e falava, Viviane, eu quero uma peça de roupa assim, eu quero uma camiseta assim, 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 e assim, assim, assim. Você já tinha uma ideia de tecido ou você indicava Sim. tecidos? Como que era essa parte? Assim, tudo que você falou desde o começo faz muito sentido de você entender o briefing mesmo, entender o estilo da pessoa. Claro que a gente já tem mais ou menos o material que a gente vai utilizar. Então, assim, eu como costureira, eu vou sempre indicar os melhores tecidos. E raramente vou pedir para a cliente trazer o tecido dela, porque às vezes ela não tem conhecimento de fato. Eu, como eu tenho meu conhecimento, eu preciso passar para ela. Então, eu tinha amostras de tecido que eu mostrava para a cliente. A gente estudava e tudo mais. Qual o seu perfil? O que você quer? Um vestido? Qual o caimento desse vestido? O que você procura nesse vestido? É um vestido, vamos dar um exemplo. Tá calor, eu quero um vestido bem leve. Então, vou te indicar um tecido chamado viscose, que é o que eu tenho ali. Então, eu preciso ter esse tecido na mão para te mostrar. É isso aqui? Porque você não pode criar uma expectativa, porque às vezes a cliente vem com um modelo que está na revista, só que o tecido às vezes é um tecido que veio lá de fora. Sim. É um vestido que foi lá de fora. E aí você pensa, quando você vai fazer, você fez, não teve a conversa lá no início, para entender o que a cliente quer. E quando você entrega, ela se frustra. Isso já aconteceu comigo. De eu não ter experiência, eu peguei ela que trouxe o tecido, o modelo que ela encomendou não ficou legal, eu não tinha experiência, eu falei, legal, eu faço. E quando finalizou e ela vestiu, ficou muito, assim, feio, vamos falar a verdade, porque eu não tive todo esse trabalho. Então, você precisa ter as costureiras e costureiros umas amostras de tecido para mostrar para a cliente e entender de fato qual a necessidade dele ou dela. Eu entendi. Entendeu? E já chegou um caso de você trabalhar com uma peça que você não... um tecido que você não conhecia? Sim, já. Já tive péssimas experiências, assim, Então, continua. Eu adoro essas partes. Quer ver um exemplo? Assim, eu gostava muito de... Eu gosto ainda, eu costuro, mas não faço mais, não atendo mais clientes, assim. Mas eu tenho um estilo que é fazer tecido plano, que seria isso, é tecido mesmo. Você pega, para quem não tem experiência, não estica, não é malha. Sim. Tem a malha que vai esticar, como a sua camiseta de malha, ela estica. A camisa de algodão ali, que você está vestindo uma camisa social, ela não estica. Então, a cliente pediu para eu fazer um vestido de malha, eu não tinha experiência, não tinha o maquinário ideal, e aí você precisa saber montar uma peça, e eu fui lá e fiz. Com o conhecimento que eu tinha, não era... e também não era o meu estilo. O meu estilo era mais um tecido mais fino, um caimento mais bonito. Quando eu fiz, ficou bem ruim, assim. Quando ela vestiu também, ela ficou super decepcionada e chateada, com toda a razão. Moral da história, ela já tinha pago uma parte do valor, tive que devolver para ela. Fiquei com o prejuízo, porque o tecido ficou lá e eu não usei. E aí eu tive que aprender qual é o meu estilo, o que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer. E aquilo que eu não sei fazer, eu tive que me especializar, que é procurar um curso para aprender. Mas também entender o que eu gosto de fazer. Sim, porque... E saber falar não, né? E saber falar não. Nossa, é muito importante. Acho que publicitários precisam saber falar não. Também. Mas é importante você se posicionar. Tipo, como a gente tá falando, você conserta roupas. Você não cria do zero roupas. Então, se alguém chegar hoje em você e falar, cria uma camiseta com 3 cores pra mim. Não, eu não faço isso. Exatamente. Eu conserto roupas. Isso aí. E tipo assim, acredito que você tenha pessoas da área que você conhece, da mesma área que ti, e que você vai indicar, eu não faço isso, mas outra pessoa faz. E não é hoje em dia um problema pra você, porque não se trata mais de um problema financeiramente. Hoje você tá muito bem, você tá muito bem posicionada. Então, não vai te fazer falta aquilo, mas você sabe que indicando, ela vai saber, por exemplo, se der um problema com essa peça e eu precisar consertar, eu vou voltar pra ti. Então, assim, é muito bom isso. Mas isso aí que você falou faz todo sentido. Quando eu tinha minha loja, eu tinha uma amiga que fazia roupa assim muito bem, tanto que ela trabalhava para grifes e tudo mais. E quando os clientes vinham perguntar, poxa, você indica alguém que sabe fazer costura? Eu falava, vá lá. E eu indicava assim, sem medo, porque maior paz e tranquilidade. Confiava. Eu falava, eu não vou fazer roupa, a minha área é somente conserto mesmo, mas pode ir lá. E eu
sempre recomendava e sempre dava certo. Eu acho que isso é o mais importante, a gente saber reconhecer o nosso trabalho, mas também reconhecer o trabalho das outras pessoas que estão lutando assim como a gente. Então, assim, se aqui a gente ainda não tem uma área específica, mas tenho certeza que daqui vai sair 4 áreas totalmente diferentes. Sim. E por conta da gente fazer trabalho juntos, por exemplo, a gente não mexe com edição, mas o Ian mexe. Então, se alguém pedir, edita pra mim, a gente não sabe, mas o Ian sabe, entendeu? Então, é alguma coisa que vocês constroem juntos nessa área. Sim. Detalhe importante, professores, isso aqui é uma brincadeira, tá? Todo mundo edita, todo mundo faz. Sempre bom lembrar, né? Vamos levar esse ponto. E se a gente não faz, a gente aprende. Mas, Viviane, de todos esses pontos, o que me intriga hoje, nesse exato momento que está em cima dessa mesa, são esses fios. Porque de cores diferentes, essas linhas. Conte-me um pouco sobre cada um, por gentileza. Tá, então, quando a gente escolhe assim, uma linha para fazer uma costura, porque você, primeiro de tudo, o que você quer costurar? O que você quer fazer? Qual o tipo de tecido? Então, eu recebo muito essa pergunta, que eu sempre dou aula para pessoas iniciantes mesmo, que estão começando do zero. E aí você chega na loja e vê essas opções todas de tecidos, de linhas, você vai falar qual linha eu uso. E às vezes a pessoa está usando uma linha errada, que vai prejudicar a máquina dela, e ela fala assim, poxa, minha máquina é muito ruim. Ou então, eu não sei costurar, eu vou desistir. E às vezes foi a escolha errada da linha que você fez. Então, no geral, o que eu recomendo para as pessoas que vai começar a fazer a costura? Procura sempre um tecido mais fácil ali para você costurar, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas a linha de poliéster é a linha que eu mais utilizo. Eu sei que vocês que estão ouvindo não vão ver, mas a gente vai gravar aqui alguns stories, né? A linha de poliéster, que é uma linha, assim, perfeita para você fazer vários tipos de tecido, só corrigindo, você consegue costurar vários tipos de tecidos e é uma linha bem resistente. E tem a linha de poliéster mais fina, uma linha de poliéster mais grossa. Tem tecidos que são fininhos, então você vai usar uma linha de poliéster fina. Tem tecido que é mais grosso, como o jeans, por exemplo, que é uma peça que precisa durar. Ela precisa ir na máquina de costura e corrigindo aqui. Ela precisa ir para a máquina de lavar, porque o jeans é uma peça que a gente usa bastante, assim. Ela precisa ser resistente. Então, a costura dela tem que ser resistente. Então, eu vou indicar uma linha de poliéster que seja de pesponto, que é um pesponto mais grosso, uma linha bem mais resistente, que eu sei que não vai dar problema aqui. Então, tem vários tipos de linha que você, como eu falei, precisa entender qual projeto você quer costurar. E aí tem linhas que são de má qualidade, que você vai pegar, você sente que a linha é um pouco mais áspera. Então, para quem quer entender um pouco mais, você vai na loja, você vai perguntar para a vendedora qual a linha de costura aqui que você indica para esse tecido, já que a pessoa, quando não tem experiência nenhuma. Você pegou na linha, você viu que a linha está muito áspera, ela está muito ruim, você vê que vai dar problema. Ela vai arrebentar demais na máquina de costura. Agora, quando eu pego uma linha que ela é mais macia, a gente chama de tex aqui. Tex aqui, se eu não me engano, isso aqui é 28, deixa eu ver, tex 28. Para quem costura, vai entender aqui. Então, uma linha macia, uma linha resistente, uma linha muito boa, que eu vou costurar, como eu falei, vários tipos de tecido. Mas eu tenho também linha de bordado, por exemplo, que é uma linha que foge totalmente da costura. Eu até trouxe uma bolsa aqui que depois eu vou mostrar aí para vocês melhor. A gente vai tirar foto. É uma linha que, é uma bolsa que eu fiz. Você está até gravando ali, dá para mostrar. Então, é uma linha mais resistente. Uma linha mais resistente. É decorativa, ela vai servir para fazer um bordado. Então, é totalmente diferente de fazer uma roupa. Eu não posso usar uma linha de bordado brilhosa para fazer uma roupa. Ou tem a linha também de algodão para tecidos mais leves, que é um tecido de algodão mais fininho. Um exemplo assim, você tem uma camisa de cambré de linha, que é uma camisa bem delicada, bem fina, um linho, por exemplo, pode usar uma linha de algodão. Então, a escolha da linha depende muito do que você vai fazer. E as linhas, elas também, algumas são mais grossas e outras mais finas? Isso. Olhando aqui, é que você consegue visualizar, ver, né? Mas a gente olhando aqui, pelo menos dessa lilás para essa mais rosinha, olha eu a consigo diferença. ver a diferença só de olhar para elas. Essa daqui é para jeans. Isso porque, assim, a linha que eu falei de pesponto para costurar jeans depende da máquina que você vai utilizar. Se você vai usar uma máquina doméstica, que é aquela caseira que a maioria das pessoas tem em casa, eu não indico uma linha muito grossa, que ela vai danificar a máquina. Então, vai usar uma linha de pesponto que seja um pouco mais fina. Essa minha aqui tem tex, acho que de 40, o número 40 ou 45, um exemplo.
Então, você precisa conhecer de fato a sua máquina de costura. Como eu falei, o tecido que você vai costurar, tudo isso tem que saber as informações. Mas você vê a diferença. Essa aqui é bem mais fina, porém, é uma linha resistente também. Mas é bem mais fina, essa aqui é bem mais grossinha. Não, olha a importância de você conhecer a linha, pra você conhecer a peça, pra você fazer uma costura boa, pra dar certo, pra cair bem no corpo de uma pessoa. É todo um processo que, às vezes, quando a gente compra uma peça, você não faz ideia. Não né? faz ideia. E sem contar que tem linha de acabamento, que eu não mostrei. Isso aqui vou mostrar pra vocês, olha só. Eu puxo aqui, parece um algodão, assim. Ela chega e arrebenta. É uma linha própria para fazer acabamento interno, que é feita já em uma máquina específica, que é chamada de overlock. E aí tem também 2 tipos. Tem a de poliéster, tem a de poliamida, que é para roupa de malha, que ela estica bem, ela tem que ser bem resistente. Então tem uma máquina específica, uma linha específica para ela. Rapaz, é coisa também. Nossa, é muita coisa. Tratando-se de roupa também, agora voltando um pouco, qual que foi a roupa que você teve mais dificuldade e qual que foi a roupa que você teve mais facilidade na hora de consertar? Seja no início ou agora, por um exemplo. Eita. Ou nesse meio e agora? também. Socorro, peraí, deixa eu pensar. Seja, por exemplo, vestido de formatura, calça jeans, jaqueta jeans, jaqueta de couro. Não sei se você já chegou a fazer ou Sim, não. já consertei jaqueta de couro. Então, tipo, eu imagino, na minha cabeça, que difícil. dá mais trabalho vestido de formatura, roupa de formaturas em si, aqui. jaqueta de couro e linho. Linho também, É Vamos a lá. delicadeza do linho. Enquanto eu vou respondendo mais fácil, eu vou pensando no difícil. Mais fácil, uma bainha de calça jeans. Assim, a coisa mais fácil do mundo. Fui lá, marquei, cortei e dobro ali, passo uma costura. É bem simples, é uma bainha comum. Sendo que é engraçado que na bainha existem várias formas de fazer uma bainha. Então, assim, eu não sei se vocês já repararam aí a calça de vocês, principalmente a jeans. Tem uma partezinha diferente lá embaixo. Tem umas que tem uma... Não, tá de jeans. Nem todo mundo tá de jeans aqui. Todo mundo olhando a calça. Aqui, eu vou levantar meu pé Todos aqui, ó. estão olhando a calça, tá? Neste momento eu estou levantando meu pé pra vocês verem Exatamente. que é uma bainha original. sim. Que eu reaproveitei a bainha, tá? Não sei se o áudio ficou bom aqui. Tranquilo. Tá. Tem uma bainha comum que eu só corto, virei e passo uma costura. E tem a bainha original, que eu retiro essa bainha e recoloco. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que eu trabalhei em uma loja de conserto de roupas e eu não tinha experiência. Então, eu tive que aprender com as costureiras ali. Eu vi elas fazendo e já tinha que pegar ali rapidinho. Eu não tive um curso. Nessa época, lá em 2010, não tinha a Viviane no YouTube dando aulas de costura, com conserto de roupas e tal. Então, eu tive que aprender olhando mesmo. E quando chegou a parte de fazer uma bainha original, eu fiquei bem nervosa. Mas pra mim, quando chegou um terno, eu tremi. Falei, eu não vou conseguir dar conta. Claro que nessa loja tinha um treinamento, a gente pegava algumas roupas já usadas, que a gente podia estragar, né? Assim, se desse algum problema... Podia errar ali. Poderia errar ali. E aí eu testei também um terno. Eu nunca tinha feito, nunca subi o blazer de um terno. E é muito complicado, porque primeiro que é um acabamento super fino. E você já imagina, quanto que custa um terno, um blazer? Não é barato, não é R$100, não é R$200. Blazer bom. É um blazer bom. Uns R$500 pra cima. Muito caro. E lá eu trabalhava na área nobre do Rio de Janeiro. Como eu falei, a minha vida toda eu morei na comunidade, que é a parte mais pobre mesmo do Rio de Janeiro. Só que eu fui trabalhar na área nobre. E lá eu lembro que eu fiz uma bainha de uma blusa simplesinha de R$400 e as clientes mandavam com a etiqueta. E eu olhava assim e falava, meu Deus, eu já estraguei uma calça que custava R$800. Uma calça de grife. O cliente pediu para eu fazer uma bainha. Como eu falei, tem a bainha comum, bainha original. Eu simplesmente lá, no dia a dia e tudo mais, fiz a bainha errada. Quando o cliente veio buscar, ele falou, não foi isso que eu pedi. Eu quero uma calça nova. Aí a dona, no caso, ela falou que teria que descontar de mim pelo menos a metade. Eu falei, e agora, como é que eu vou pagar meu aluguel? Meu aluguel custava R$600 na época, aluguel de casa. Rapaz. Eu falei, como é que eu vou pagar isso? A calça custa 800, vou ter que pagar 400? Eu entrei em desespero, mas aí ela falou, não, dessa vez eu vou pagar aqui. E ela realmente pagou uma calça nova pro cliente. E assim, foi falta de experiência minha. Então, a peça mais difícil foi um blazer, que eu suava, eu me tremia. Então, tive que subir o blazer ali, o punho do blazer, que tem os botões, e refazer e tudo mais. Então, ali foi aquela prova final. Vamos ver se você está preparada mesmo? Foi a partir dali, que são peças sociais mesmo, como vocês falaram. Vestidos de formatura eu já peguei. Peças forradas, assim, para fazer concertos.
e eu consigo dar conta de tudo hoje. Hoje pra você é mais tranquilo, é bem mais... Tranquilo. Depois tanto que já passou a guerra, agora você domina tudo. Hoje eu ensino, tanto que no meu curso de ajustes e consertos tem mais de 100 aulas. Rapaz, assim, que vai aula. do básico mesmo até peças forradas que, inclusive, eu até brinco que eu contratei um casal de modelos que são os diretores da Maximus Tecidos, o Júnior e a Camila. Eles tinham que ir para um casamento, isso foi no ano passado, em dezembro. E o Júnior me trouxe simplesmente um blazer de algodão, que eu não sei falar o nome. Ele explicou na hora, eu falei, meu Deus, eu tô com medo. Juro, gente, eu falei isso na aula. Eu tô com medo de ajustar, mesmo eu tendo experiência. Eu tinha noção que o blazer dele não foi baratinho, sabe? E a calça, e a Camila também comprou uma calça e uma camisa social, que eu sabia que não foi baratinho. E aí você vê o peso da responsabilidade. Eu precisava passar isso para os meus alunos. Que tanto que no começo eu usei muita roupa de brechó. Eu falei, ó, gente, usa roupa de brechó, porque você pode estragar. Usa uma roupa velha, você pode estragar. Mas eu quero que você tenha experiência para quando chegar essa peça mais complicada, você ter certeza do que está fazendo. E aí consegui fazer e ficou perfeito, assim. O caimento, você olha para a peça e não vê que ela foi consertada. Tanto que tem umas fotos lindas, assim, que mostram antes e depois. E até eu mesma fico impressionada. Falo, nossa, parabéns, ficou lindo. A superação do blazer. A superação. Nossa. Que bom que eu venci, que eu não desisti, né? É aquele trazer o momento que blazer, você então. olha, inclusive, até desculpa cortar, que você Não, fala assim, rapaz, dominei aqui, hein? Porque, ó, fui eu que fiz, foi eu que fiz. tá? Fui eu. É, gente, é difícil, tá? Então, por favor, abra a porta e traga o blazer. Com certeza. Aqui, mostra foto, vocês têm que pedir foto, cadê? Tem no meu Instagram. Depois eu mostro. E você tem uma peça favorita? O quê? De concerto? De Sim, concerto. Pra fazer? Não sei. Eu não sei, nunca Qualquer pensei uma ela nisso. domina, gente. Qualquer uma ela E domina. assim, gente, ela além dela costurar, consertar, ela customiza as roupas. Ai, que lindo. Inclusive Tenho eu- alunas Inclusive, lindas. eu participei de uma dinâmica com ela, onde eu customizei minha jaqueta. Uhum. Gente, com uma Eu e a graça. Vivi, não sei. quando a gente viu a oficina customização de roupa, colou super bem com o nosso projeto. E a gente falou, não, a gente vai. Uhum. A gente trouxe jaqueta, você trouxe jaqueta, calça, uma né? calça, ela costurou minha Assim, calça, gente. Foi uma customização simples pra nós duas. Mas mas- ali, só de, tipo, entender qual linha que a gente usava pra Exatamente. passar numa jaqueta jeans, um tecido mais durinho, foi algo, assim, que muito importante, porque a gente não sabia. Eu não sabia. Eu sabia passar a linha na agulha, mas eu não sabia fazer um nozinho. A gente aprendeu a fazer um nozinho, Ah, é? gente, eu que fiquei eu tão não sabia. feliz. E eu preciso gravar esse videozinho pra postar no meu Instagram mesmo, porque muitas pessoas não sabem. Um nozinho, uma coisa simples, mas Eu você tem que sofria saber muito, muito pra fazer nó. fazer Agora, certo, né? eu aprendi, gente. Ai, que Eu tô legal. E a craque. foto que vocês tiraram ficou linda, assim, a foto, né? Aquela jaqueta lilás, né? Chamou a atenção. Detalhe assim, importante que depois que saiu dessa oficina, chegaram todas pimpolhas, junto com sorriso de orelha a orelha, cada uma. Meu Deus, eu costurou o quê? Ah, 3 florzinhas na jaqueta. Eu falei, é nada. não é nada. Nossa, Vai lá ver, né? Já eu olhei sei. assim e falei, rapaz, pode costurar minha calça. Quanto que é? Fiquei 2 horas pra colocar 6 florzinhas, fiquei. Mas Fui eu Não, assim, que vocês estão de coloquei. Parabéns, porque eu levei a opção de cola. E eu falei, ó, se vocês quiserem, pode colar. Rapidinho cola. Mas vocês foram lá e aceitaram o desafio. Não, eu quero Sim. costurar. E conseguiram, parabéns. Gente, a florzinha, acho que ela tinha 5 pontos. A gente tinha que costurar as 5 pontos. No jeans, não era fácil. Aham. O manual não foi fácil. Não é. Guerreiras, eu diria. É, parabéns. Imagina você costurando blazer, calça, jaqueta de couro ainda. Nossa, não, jaqueta de couro. Meu Deus. Ah, legal. É, legal, olha, eu me elogiando. Ai, gente, é que eu sou professora, tá? De costura, tá? Esse blazer aqui, depois eu mostro pra vocês direito, eu comprei ele em um brechó. E eu lembro que quando eu vi, eu falei, nossa, caro pra ser de brechó. Mas eu vi que era de marca. E eu nem conhecia a marca. E quando eu fui dar um Google lá, eu falei, o blazer desse custa quase R$800. Meu Falei, meu Deus. E ele assim, tudo forrado, lindo, mas não fechou em mim. Falei, isso é de menos. Eu amei a cor, tá dentro da minha paleta, eu vou levar. E alarguei ele, tanto que eu ensinei dentro do curso. Uma peça que eu comprei, que custou acho que 50 ou 60 reais, mas na loja custa 800. Então você pensa, será que valeu a pena eu ter trago? Claro que valeu. Então eu alarguei aqui, ó, show. Depois eu mostro pra vocês, né, direito. E assim, tá perfeita, assim, a cor. Claro que eu não encontrei uma cor exata, mas eu fui na loja, tive cuidado de encontrar uma cor bem parecida
E se eu não falo, as pessoas não vão saber que eu alarguei. Gente, eu tô aqui do lado dela. Eu jamais diria que ela mexeu nesse blazer. Jamais. Eu também não. Não, nunca. E aqui, Perfeito. engraçado, você não vê, assim, diferença. Tá perfeito. Ai, que bom. Obrigada. Não vou negar que eu imaginei que você fez ele do zero. Não. Eu não vou negar. Até Mas sei. tudo bem. Com muita dificuldade, eu sei fazer. Não faço para outras pessoas, mas para mim eu faço. E hoje você tem esse desafio de encontrar a linha certa para o tecido certo? Assim, em questão de cor? Se bem que hoje em dia tem bastante variedade, mas eu vejo muito isso na área do conserto de roupas. Às vezes eu tenho uma dificuldade, sim, de encontrar exatamente a cor da linha. Sim, porque para uma calça jeans eu acho que não faz muita diferença, mas para uma camisa, colocar um botão numa camisa vai aparecer mais. Às vezes eu sofro um pouquinho. Aí tem que usar sempre uma cor mais próxima possível. Inclusive, até você que tá mais dentro dessa parte, não existem aplicativos que podem lhe ajudar com relação a isso? Nossa, seria sites que perfeito. podem lhe ajudar com relação a isso? Tipo, por exemplo, eu tenho uma camisa de linho numa tonalidade de um tom pastel aqui. Beleza, eu tenho várias tonalidades de tons pastéis aqui. Mas nenhuma é a que eu preciso agora, porque não tá batendo com a camisa. Como você faz nessa hora? Você vai no Unidunité e escolhe essa daqui, que é o sorte? Assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, nessa facilidade, que seria perfeito. Sim, porque, tipo, a gente na parte publicitária em si, da arte, design, vídeo, escrita, tipo, querendo ou não, a gente usufrui da inteligência artificial, a gente usufrui da inteligência na hora de criar uma logo, de ajustar um vídeo, cortar um vídeo, escrever um texto. Mas, tipo, pra parte braçal, de certa forma, ainda é muito manual. É muito do feeling da pessoa, do que ela entende, do que ela conhece. Tipo, pra você, eu imagino que seja mais natural, claro, pelo tanto de tempo que você já está no ramo, mas, tipo, claro que se tivesse algum aplicativo, lhe ajudaria muito, mas você utilizaria 110% ou você continuaria ainda na parte mais, podemos dizer assim, mais manualzona? Manual. Eu acho que seria meio a meio. Vai depender muito do que eu vou fazer. Um exemplo, eu preciso fazer um conserto agora desse blazer que rasgou. Eu preciso da linha agora. Então, se eu tenho a loja ali, eu vou lá pessoalmente. Sim. Agora, se eu tenho um projeto que eu preciso fazer com calma, eu vou elaborar uma roupa para mim, então eu vou comprar o tecido com calma. Se eu pudesse, sim, escolher, então, eu não tenho perto de mim ali. Se eu tenho um aplicativo para me ajudar, com certeza eu vou escolher, eu vou usá-lo, porque eu sei que vai vir exatamente a cor que eu preciso. Então, vou esperar, não sei como é que seria, se teria que comprar pela internet a linha e chegar na minha casa, não sei como é que seria, mas com certeza eu usaria. E indicaria, porque as pessoas às vezes sofrem para achar uma cor de linha ali. Vem aí um novo projetinho nosso. Nossa. Então. Alô, empreendedores de Toledo. Máximos Tecidos aqui, ó. Deixei uma ponta solta pra vocês, hein? Mas é interessante. Viviane, apesar de você trabalhar muito diretamente com a Máximos, o seu canal pessoal continua? Continua. Você ainda grava vídeos, ensinando continua. tudo? Porque assim, o meu projeto é ajudar o maior número de pessoas a empreender com a costura. E com a Maximus eu tenho meu curso pago. Nem todas as pessoas têm condições de pagar um curso hoje em dia. Meu curso ele custa em média R$500. Então, mesmo sabendo que todo o conteúdo que eu entrego, vamos falar, claro, o valor ainda é muito acessível, porque eu estou entregando uma profissão para a pessoa, eu não ensino somente a costurar. Eu ensino empreendedorismo, um monte de coisa que tem lá dentro. E como você ter mesmo um negócio de sucesso. Então, pensando nisso, é um custo assim que você vai pagar uma vez só e não precisa investir mais. Sendo que eu também converso com muitas pessoas que falam, olha, infelizmente mesmo parcelando, eu não tenho condições de arcar com isso. E eu preciso continuar entregando conteúdos gratuitos para essas pessoas, não com a forma que eu entrego no curso, que é uma coisa assim muito mais completa. Sempre com dicas básicas. Tanto que no meu Instagram, agora a gente está criando várias dicas de costura rápida para iniciantes. Para ajudar aquela pessoa que está começando mesmo, como se eu fosse pegá-la nas mãos e falar, olha, é isso aqui que você vai fazer. Você vai passar a linha aqui na máquina, é assim que se faz o nozinho, como vocês falaram. É o básico mesmo, para atrair essas pessoas. Para ela se especializar e conseguir sair do básico e conseguir... Exatamente. É aquele famoso ditado, é o básico que funciona, né? É o básico que funciona. O básico que funciona. E depois elas mesmas me falam, olha só, eu gostei, eu me apaixonei pelos seus vídeos e tudo mais. Tanto que, assim, hoje em dia, com o meu canal no YouTube, eu diminui um pouco a frequência, porque vocês já devem ter percebido, de novo, vocês já devem ter percebido que as visualizações estão caindo cada vez mais, assim, no YouTube. Parece que hoje em dia as pessoas querem muito conteúdo rápido.
é o Reels, TikTok. Eu sou carioca, Reels. Reels, TikTok. Que negócio assistir rápido enquanto eu tô fazendo outra coisa. Eu não quero ficar meia hora, 30 minutos na frente de um vídeo pra costurar. Então, assim, rápido. É o que meu esposo fala. Por mim, eu continuaria gravando. E ele fala, não, a gente também não pode perder tempo, porque dá trabalho gravar. Sim. Né? E aí a gente vai criar roteiro, tudo isso. E depois editar, ficar 3 dias em um vídeo. E aí, para você ver no final, e não deu tanta visualização, e aí não tem o retorno que a gente queria. Então, a gente diminuiu. Mas a gente não parou. Entendeu? É incrível, assim, você começar do zero, lá do início, quando você tinha medo de pegar uma roupa, assim, só de ver a roupa, você tinha medo. E hoje em dia, você sabe que você domina, porque você cresceu nessa profissão que, infelizmente, hoje em dia é tão desvalorizada. Você falou o valor do seu curso e, cara, obviamente, para quem tem condição, é super acessível. Porque tem peças de roupa que ultrapassam esse valor, dobram esse valor. Então, assim, você ensinar pessoas que também gostam, que também amam a profissão, assim como você também amava há 10, 15 anos atrás, trazer essa valorização da costureira. Trazer essa valorização da pessoa que sabe mexer com fios. Porque, novamente, você não vai entregar uma peça de um valor alto para uma pessoa que não sabe. Não, de forma alguma. E até porque é muito difícil se achar uma costureira boa hoje em dia. É muito difícil. Realmente. Boa que saiba do seu valor. Porque tem costureiras que, eu pego a peça, mas não vai entregar o que o cliente quer. E que não sabe exatamente o que você disse. Ela não sabe manusear o tecido que a gente entrega. Porque às vezes a gente traz uma peça, um blazer, por exemplo. Vamos supor um blazer de linho. Um tecido que teria que ter um manejo especial. Às vezes acaba estragando uma peça porque faz um corte errado na costura. Isso acontece, tá? Eu já vi isso acontecer. Então. É triste, mas acontece. A gente faz essa ligação da importância de um bom fio. Tudo começa com a importância de um bom fio, de um bom tecido. Então, assim, uma costureira com experiência de conhecer um bom fio, de trazer essa ligação. Então, sim, pra gente trazer essa ligação de quem cria os fios pra quem cria roupas, é uma ligação muito importante que a gente acha que tem que ter. Todo mundo tem que saber um pouquinho, pelo menos o básico. E pra gente finalizar, desculpa te cortar, Gustavo. Tranquilo, mas pouquinho, vamos pro lado um pouco mais pessoal. Tratando-se de ligações, o que a Viviane de hoje diria pra Viviane criança, com a mãe sendo costureira, não tendo tanto valor que ela teve na época, sendo valorizada hoje, estando onde que você tá, como você chegou, com os fãs que você tem, querendo ou não ter 400 e poucos mil seguidores, são muitas pessoas. Então, se você for ver, dependendo do país que você for, é um país por inteiro, é um estado por inteiro. Então, como você se sente tendo toda essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo não conhecendo todos? Então, tipo, na sua cabeça, mais ou menos, meu Deus, eu tenho tanta gente, mas quando você vai ver, você esquece, porque você tem o seu esposo do seu lado, tem o apoio da Maximus também, que você tem o curso junto com eles. Então, tipo, como que é isso na sua cabeça o tempo todo? Ou você para refletir nisso semanalmente, mensalmente, anualmente? Conta um pouquinho pra gente. Poxa, ele me fez ir lá na infância. Aí os olhos brilham, eu com saudade da minha mãe. Obrigada. Imagina. Mas assim, eu falaria pra ela, mãe, eu falo pra ela hoje em dia, ainda falo. Mãe, se valorize. E assim, se eu pudesse voltar no passado, com certeza, assim, eu não teria me arriscado em outros empregos, me frustrando, porque eu começava uma coisa e dava errado. Tanto que meu pai sempre falava pra mim, essa garota não termina nada do que começa. E eu tenho um pouquinho de transtorno, assim, de déficit de atenção. Pouquinho, não muito. E tanto que eu me encontrei na costura. Então, se eu pudesse voltar lá atrás, quando eu tinha, não digo 8 anos, que foi assim, eu via minha mãe costurando, mas na minha adolescência, eu conversaria seriamente com a minha mãe e falaria, mãe, me ensina a costurar, de fato. Porque minha mãe nunca sentou ali comigo para me ensinar mesmo. Eu aprendi assim, olhando. Eu ficava parada olhando, vendo ela fazer as coisas e me arriscava. Então, eu queria muito, assim, porque a gente não teria passado tanta dificuldade financeira que a gente passou. Porque meu pai trabalhava para sustentar 7 pessoas. A gente morava, não falei. A gente morava em 2 cômodos, dentro de uma comunidade, com 7 pessoas dentro. Imagina, meu pai, minha mãe e 5 filhos. Como que essas crianças vivem? Elas comem bem? Elas se vestem bem? Como que é na escola? Então, vocês podem imaginar o nível de dificuldade que é. Então, eu queria muito que minha mãe tivesse enxergado, assim, se valorizado da forma que hoje em dia eu enxergo, e eu levo muito a sério isso. E eu falo muito sério com as minhas alunas e alunos, eu preciso que você se valorize. Eu preciso que você pare de ficar se fazendo de vítima e
leve a sério, vai estudar, vai cobrar mesmo, vai estudar como cobrar, porque muitas pessoas falam isso. Ai, poxa, Viviane, onde eu moro, as pessoas cobram uma bainha R$5, eu não sei como que eu vou cobrar. Se valoriza, se posiciona, entendeu? Então, conversaria tudo isso com ela. Hoje em dia eu converso com ela, tanto que ela mudou. Graças a Deus, ela me escutou. E hoje em dia ela sabe cobrar. Tanto que quando eu morava lá ainda, ela ainda é costureira. Tem, meu Deus, 70. Minha mãe tá com quantos anos? 67. 67. E costura bem pouco. Mas quando eu tava lá, assim, de vez em quando eu via. Alguma cliente levava as coisas, assim, levava, né, os concertos pra ela fazer, que ela também gosta muito de concerto. E eu via minha mãe cobrando e eu falava, eita, tu tá careira, hein? Aprendeu a costurar? Aí, às vezes, ela me manda mensagem falando, olha, quanto que eu consegui por mês? Tô feliz, fiz um dinheiro essa semana e tal. Fala, isso aí, parabéns. Por que ela não fez isso lá atrás, entendeu? Então, hoje em dia, a gente avalia bastante, sim. E a gente quer, a Maximus até tem esse propósito, que é resgatar o hábito de costurar. E eu também levo muito a sério isso. Da gente pensar, o que a gente tá fazendo? Será que tá dando certo? E também a gente não pode colocar somente o sentimento. Se chegar um momento que se eu ver que realmente não tá compensando, não tá valendo a pena, eu vou precisar mudar a minha estratégia e fazer alguma outra coisa, assim. Mas, graças a Deus, tá dando certo. Eu vejo isso. Os comentários que as pessoas trazem, o feedback, que o que a gente está fazendo está mudando a vida das pessoas. Tanto que tem uma costureira aqui que vocês falaram, é difícil encontrar uma costureira, tem a Camila Toledo, depois vocês pesquisem aí. Sim. Já viu uma coisa dela? O Instagram dela. Então, ela está fazendo conserto de roupas, ela é minha aluna. Ela aprendeu em dezembro. Ela falou, olha, estava endividada, pegou empréstimo, comprou máquina, comprou meu curso. E ela foi com a cara e a coragem, assim, e começou a aprender. E hoje ela está atendendo várias pessoas aqui da cidade. A agenda dela está bem cheia. E ela falando algumas coisas comigo, eu chorei. Eu falei, gente, o meu conhecimento trouxe uma profissão para ela. E hoje ela está faturando muito bem. Tanto que ela me fala, às vezes, quanto que deu por mês. Eu fico, opa, vamos fazer uma sociedade? E o lado bom é que isso também não modificou só a sua vida, a vida da sua família, mas a vida de outras pessoas. Assim como a dos seus alunos, como é transformada diariamente. Sim. E eles agradecem a você diretamente e indiretamente também. Sim, né? exatamente. Então é algo que eu fico bobo às vezes de olhando, né? Tipo, por exemplo, nossa, ela tem 400 e poucas mil pessoas, como que eu vou conversar com ela, sabe? Mas ao mesmo tempo, na minha cabeça, eu fico tipo, cara, ela é gente como a gente. É isso, exatamente. Do zero também. Sabe? Ela teve que ela fez uma coisa que eu ainda não fiz, que é dar o primeiro passo. Então, tipo, o que você falaria pra alguém que tá escutando isso, que quer dar o primeiro passo, mas não sabe como? Então, assim, independente da área, porque eu quero deixar aqui também a minha admiração por vocês, porque vocês são jovens e vocês poderiam estar simplesmente, deixa pra estudar depois, tá depois eu vejo. Né, não? Poderia ser. Não, com certeza, se divertindo. né? E eu admiro demais, tanto que lá na Maximus tem alunos daqui da FAG, tem a Vitória, tem Gabriel, tem a Bruna. E eu vejo quanto eles se empenham, eu fico, gente, como eu queria poder voltar no passado e ser essa pessoa que estuda mais, que busca mais. Eu teria alcançado muito mais coisas, muito mais rápido. Hoje eu tenho 40 anos. E agora que eu estou conquistando algumas coisas, demorou muito. Então, o conselho que eu deixo, independente da área, aqui eu estou falando de costura, mas independente da área, se dedique. Não olhe para os lados, não se compare com ninguém. Você é você. Se você ouvir palavras contrárias, pense que, às vezes, da sua própria família, pensa assim, a pessoa está fazendo isso para me proteger. Porque eu gosto muito de uma frase que fala assim, cada um tem a vista da montanha que subir. Não vai adiantar, você pode ter visto um projeto muito legal dentro da sua área, você vai chegar todo empolgado para mim, só que eu não conheço. Então, o feedback que eu vou te passar vai ser, legal, sabe? Poxa, bacana, só que você já viu lá na frente. Então, continua. Peça orientação a Deus, sabedoria, e com certeza vocês vão conseguir realizar os sonhos de vocês, mas só comecem. Não fiquem, como eu vejo muitas pessoas falando, poxa, um exemplo assim dentro da minha área. Eu não tenho mais clientes porque eu não sei usar as redes sociais. Como assim eu não sei usar as redes sociais? YouTube tá aí. É só você pesquisar como usar o Facebook, como usar o Instagram. Então, como eu falei, em qualquer área que vocês forem atuar, busquem conhecimento, sejam eu até brinco e falo, seja o influenciador da sua própria marca, do seu próprio negócio. Então, se dediquem, que com certeza vocês vão conseguir. Olha eu batendo aqui no ponto. Eu acho que para finalizar, esse podcast foi
um aprendizado muito grande pra nós, Muito porque a gente tá no 2º ano de publicidade. E não, sério? Eu achei que fosse muito... Não, nós estamos no 2º ano de publicidade. Eu acho que é o primeiro projeto de podcast da nossa sala. Isso, gente? Um podcast, assim, que a gente criou do zero, que a gente criou o roteiro do zero, a gente que escolhe os convidados, então é algo novo pra gente também. Que em tese a gente vai ter essa matéria do podcast em si, só que é só no ano que vem. Então, por exemplo, o Gabriel, a Vitória. No caso, a Vitória, por exemplo, ela tá no 3º ano agora, 5º período. O Gabriel e a Bruna, eles estão no último ano, no caso, 4º ano, né? Que é o 7º período, se eu não tô enganado. Sim. Então, tipo, eles já estão finalizando, eles já passaram por isso. Então, a Vitória, no caso, tá passando por isso agora. Ela já deve saber sobre isso, claro, porque ela vivência na Maximus também, né? Então, você pega um pouco da convivência. A gente fez um pré-podcast ano passado, só que foi largados as traças. Nesse, a gente tá mais especializado. Se dedicando mais. Então, até um agradecimento especial a você por ter aceitado o nosso convite. Por ser de última hora, ou por ser algo corrido. Agradeço demais. É uma honra ter você aqui com a gente. Ter você na nossa cidade, inclusive, porque querendo ou não, no interior do Paraná, mas obrigada. É algo que, na minha cabeça, é algo surreal ainda, por mais que eu já tinha convivido com pessoas que veio fora do país, que veio de outros estados, mas é algo que é engrandecedor para a nossa cultura também. Assim como a gente, com certeza, agregou alguma coisa na sua cultura. Demais, nossa. Muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua história, de como você chegou aqui, de todo o seu conhecimento, de como você começou na costura. E também por compartilhar com a gente um pouquinho sobre linhas, sobre tudo. Muito obrigada mesmo por ter participado. Poxa, eu que agradeço mesmo, gente. Assim, eu vim preocupada. Falei, meu Deus, o que eu vou falar? Será que eu vou ter alguma coisa para falar? Porque... Às vezes eu até brinquei, né? Eu falei, eu tô acostumada a apresentar, no caso, a entrevistar as pessoas. E eu acabo não falando tanto ali. Então, quando chega a minha vez, eu preciso organizar as ideias aqui na minha cabeça. Como que eu vou passar? Será que eu falei tudo que eu tinha pra falar? Será que eu falei demais? Então, desde já eu quero pedir desculpas, caso eu tenha falado demais. Tá em casa. Ai, que bom. Já deu mais de 1 hora de podcast. Que isso? Não. Sim. Gente, eu olhei no relógio, tá? Pra vocês que estão me ouvindo, eu olhei no relógio. Eu não tô acreditando. Mais de 1 hora. E eu acho que assim, a gente não precisou saber costurar pra saber a importância de um bom fio. Não. Pra saber a importância de uma boa costura. Então, assim, somente agradecer por você ter vindo. De verdade. E assim, o que vocês falaram, só pra fechar aqui, qualidade acima de tudo. E quando a gente fala de fio, é buscar a qualidade, não buscar o preço, não buscar tudo bem que quem tá começando não vai poder investir muito. Mas eu vou falar isso, quando eu vou chegar... Ou melhor, corrigindo. Quando eu chegar em casa agora, eu vou pegar as peças que eu tenho da Hering. Assim, sério. Tem várias peças lá, tanto minha quanto do meu esposo. A gente comprou até recentemente, foi no ano passado. Eu fui na Hering, eu fiz uma festa lá. Eu achei que eu tava rica. Né? Eu tava precisando de peças. Justo. Assim, como eu falei, eu tenho a minha listinha. Sim. Apareceu a oportunidade, fui lá e eu sou apaixonada. Quando eu crescer, eu quero ter uma listinha assim. Sério. Gente, é muito bom, assim. Ela ainda tá na sua primeira fase, vamos dizer assim, sabe? Só comprar, só. Então, e assim, tem uma paleta de cor. Olha, gente, isso aqui já pode ser tema para um outro podcast, tá? Uma curiosidade, no nosso primeiro podcast, uma dica que a Elisa deu, a escolha, conheça a sua paleta de cores. Ah, ela falou sobre isso? Eu quero ver, eu vi esse podcast. Sim. Assim, como eu falei também, eu comprava as coisas sem pensar. E aí depois eu tirava uma foto e falava, nossa, essa cor não ficou bem em mim. Não ficou legal e eu não entendi o porquê. Ou então o cabelo também muito claro, eu clareava demais e tal. Não tá legal. E aí eu fiz uma análise de coloração pessoal com uma profissional específica para isso. E quando eu descobri, eu tenho a minha cartela, eu ando com ela ali na bolsa. Então, um exemplo, se a gente tiver que sair agora e ir no shopping, vamos comprar uma roupa? Vamos. Eu sei exatamente a cor que fica bem em mim. Então, esse blazer, por exemplo, eu sei que esse verde aqui cai bem em mim, talvez não vai cair bem em você. Você vai ficar apagado e você vai falar, nossa, que estranho, ficou tão bem nela, por quê? Mas é isso, cada pessoa tem uma cor que vai evidenciar a sua beleza natural. Então, é muito importante ter o conhecimento certo. E escolher bons, né? Produtos de qualidade. Fios, tecidos e tudo mais. Eu quero visitar a Fiaçu. Então, vou fazer Alô, Fiaçu, novamente aqui, viu? Com certeza. Obrigada, gente. Então, novamente, muito obrigada por ter participado desse projeto, desse podcast. E, dando assim, finalizando mais um episódio. Muito obrigada, Viviane. Muito obrigada a todo mundo que participou. Até. Tchau. Tchau.